E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora que os vídeos de primeiras impressões basicamente terminaram, a gente vai fazer aí algumas análises de alguns episódios dos novos animes e vamos ver o que vai ficar aqui vai ficar aqui pelo canal daqui pra frente, né? E hoje a gente vai analisar o segundo episódio de Number 24, que é um dos animes que eu tava mais esperando nessa temporada, né? Por essa pegada de free, anime de esporte cheio de homem pra gente shippar que ele tem, eu fiquei bastante curioso, tava bastante ansioso por essa estreia, gostei do que eu vi no primeiro episódio, porque ele usa muito clichê pra construir a história, mas ele também consegue fugir muito desses clichês, né? Principalmente pela forma como eles abordam o Natsuza, o protagonista. Que o Natsuza, ele é um rapaz que jogava rugby, não pode mais jogar, e ao invés de ele superar isso tudo e voltar a jogar, não, ele vai ter que se conformar, porque por questões médicas ele não pode mais jogar depois do acidente de moto, e agora ele tem que aprender a lidar com isso. O episódio começa com os meninos aí vendo um aplicativo Kyu, né? Aquele menino que o Natsuza ajudou no primeiro episódio e que agora é também um assistente do clube. Eles estão olhando um aplicativo que o Natsuza criou, que puxa informações sobre outras universidades contra quais eles vão jogar, sobre jogadores, todo tipo de informação, a tabela dos jogos. Eles estão observando isso, falando sobre o time contra o qual vão enfrentar, e depois eles falam sobre um outro time, uma outra universidade, né? E sobre dois jogadores que aparentemente são muito bons na liga e que são tipo um grande problema. Inclusive esses jogadores que eu falei, eles devem aparecer com frequência e se tornar meio que parte fixa do elenco, porque eles aparecem constantemente na abertura, então eles devem ter um papel bastante relevante ainda na história. Enquanto os meninos estão decididos a se concentrar, a focar para a partida que eles têm no dia seguinte, o Natsuza diz que ele não vai na partida no dia seguinte porque ele tem que ir lá e recuperar, trazer de volta o próprio atacante deles. Ele tá falando do Eoka Ibuki, né, que a gente já sabe quem é, que é aquele cara que apareceu no final do primeiro episódio, que aparentemente é quem tava com ele, quem tava dirigindo a moto no dia em que o Natsuza se acidentou. Já nessa primeira cena, a gente já vê o que vai ser Number 24. A gente já tinha uma noção disso, né, por causa do primeiro episódio, mas esse anime foi feito pra vocês shipparem os integrantes. Logo no primeiro momento, o Natsuza sugere ao Yu pra ele ir pra uma companhia, já que ele é tão bom com aplicativo e tudo mais, ele fez tudo aquilo sozinho. Um dos meninos agarra ele dizendo que não, que eles precisam do Natsuza. Além desse momento gerar um chip muito forte pra gente, ele tá aqui pra mostrar como o Natsuza ajudou o Yu e como agora o Yu é importante pro time. O Natsuza vai atrás do Ibuki num clube noturno, né, cheio de mulheres. Ele tá lá se gabando pras moças, rodeado de mulheres, e o Natsuza aparece lá do nada. Elas todas acham ele muito fofo e aquela coisa, só que o Natsuza foi lá pra convencer o Ibuki a voltar a jogar rugby, só que ele se nega. Enquanto o Natsuza insiste e as meninas querem que ele fique por ali, ele acaba passando mal e o Ibuki leva ele pra rua. Lá na rua eles conversam, o Ibuki quer ligar pro Seiichiro ou pra chamar um médico, alguma coisa, só que o Natsuza diz que não é pra ele fazer nada, que ele já tá bem, que ele vai pra casa sozinho, que o Ibuki nem precisa levar ele. No meio da conversa, o Ibuki insiste que ele não vai voltar a jogar rugby e o Natsuza pergunta pra ele por quê. Vai ser aquele clichê de eu machuquei o Natsuza e agora eu não posso mais jogar. Mesmo sobre o protesto do Ibuki, né, o Natsuza diz que o pequeno desmaio que ele sofreu foi apenas um pequeno momento de dor por causa da hérnia cervical e que ele tá bem, porque se realmente estivesse doendo ele não ia conseguir mexer um músculo. Tem um quadro ainda que a gente vê aqui na nuca do Natsuza, uma pequena cicatriz, provavelmente da cirurgia ou do machucado. Ainda na hora que o Natsuza vai embora, ele diz que ele não vai desistir de jeito nenhum. Quando o Ibuki fica sozinho, ele se lembra do momento do acidente, então, e a história é contada pra gente bem certinho. O Natsuza, ele tava com um pouco de pressa, porque ele tinha esquecido alguma coisa, e ele pediu ajuda pro Ibuki levar ele pra buscar. Mesmo que o Natsuza não gostasse de motos, aparentemente, né, a gente vê pela conversa, e então o acidente acabou acontecendo. O Ibuki vai pra casa e no dia seguinte, ele acorda com o Natsuza batendo na porta dele, gritando igual um louco, falando um monte de asneira, tipo, pra chamar a atenção dele, ou pelo menos pra preocupar ele, obrigando ele a abrir a porta. O Natsuza, ele é maravilhoso de tão insistente e desaforado que ele é, ficando ali na porta do Ibuki, enchendo o saco dele com um formulário de inscrição pro time de rugby na mão. O Ibuki ameaça ele ainda chega a dizer que sabe que o Ibuki não teria coragem, dá um soco na barriga dele com um soco inglês. Cara, é completamente sem noção. O Natsuza, ele é sensacional, é muito divertido
divertido, ele é muito desaforado. Ele inclusive pegou a correspondência do e-book, né? Ele sabe qual é a caixa postal do e-book, pegou a correspondência dele e entregou pra ele junto de um formulário. Na correspondência, depois o e-book vê quando ele fica sozinho, tinha um folheto de uma moto, né? De uma troca e venda de moto, alguma coisa assim, e aquilo parece irritar muito ele. O e-book, quando fica sozinho, lembra de uma das noites depois do acidente do Natsuza, em que o Natsuza finalmente conseguiu falar com ele, que ele finalmente atendeu uma ligação. E o Natsuza, como sempre, né, como a gente viu até agora, ele fala de forma tranquila sobre aquilo, só que o e-book, ele fica muito mal falando com ele, fica muito mal falando sobre aquilo, e é nesse momento que ele diz que ele saiu do clube porque ele não acha justo e que ele acredita que ele ficando longe do rugby, ele poderia sentir pelo menos um pouco, pelo menos uma parte do que o Natsuza tá sentindo agora. No dia seguinte, quando o e-book acorda, ele precisa comprar ração pro gato e ele encontra formulários de inscrição espalhados em tudo que é lugar. Tem na caixa de correio, tem na casa, tem na caixa de ração de gato no mercado e tem até dentro da carteira dele. O Natsuza, ele é simplesmente sensacional de tão insistente. O Natsuza, o Seiichiro e outros dos jogadores, né, que se eu não me engano é o vice-capitão, eles estão conversando sobre o Natsuza querer tanto trazer o e-book de volta, e é muito divertido porque mostra exatamente, esse episódio ele mostra muito sobre o que o Natsuza é, né? A gente já tinha visto muito disso no primeiro episódio e ele é um total sem vergonha com muita lábia, porque ele faz isso de novo, ele convence o vice-capitão de que o e-book de volta seria muito bom e tipo, isso simplesmente usando essa lábia dele. O cara é muito sem vergonha, ele sabe o que dizer, ele sabe o que as pessoas querem ouvir e ele usa isso pra conseguir o que ele quer. O e-book é um pouco diferente, né? Ele vai ter que ser muito insistente com o e-book. O Sei que tá junto deles lembra de um diálogo que ele teve na época do hospital com o Natsuza, enquanto ele tava tentando convencer o menino a comer, que ele não queria nem comer, porque ele não precisava mais criar músculo, porque não ia mais jogar rugby. O que eles não sabem é que o e-book tá na porta com flores, esperando pra finalmente visitar o Natsuza, porque ele não foi nenhuma vez nesses, acho que 8 meses que o Natsuza esteve internado, e ele tá na porta esperando, e ele escuta a conversa, onde o Natsuza pergunta pro Sei por que foi uma moto. Porque se ele tivesse machucado jogando rugby, teria parecido muito mais legal e talvez ele não se importasse tanto. Mas é muito triste o fato de ter sido algo que não tem nada a ver com rugby. Cara, esses 8 meses devem ter sido um processo muito difícil pro Natsuza pra aceitar tá passando por isso agora. O e-book tá na igreja, pelo que eu entendi, né? Primeiro que eu achei muito legal eles abordarem isso. É uma coisa que a gente não costuma ver tanto sendo abordado em anime, mas é esse fato dos personagens irem se tornarem meio que religiosos em algum momento e irem meio que buscar alento em algum lugar assim. E o e-book tá sozinho na igreja e o Natsuza aparece de novo com um formulário de inscrição de novo, enchendo o saco dele. E finalmente o e-book fala mais abertamente sobre isso. Ele diz que ele não quer mais jogar rugby. O Natsuza pergunta por que ele parou. E quando ele não sabe responder direito, o Natsuza confirma as suspeitas, né? O clichê de eu machuquei o Natsuza, então eu não posso mais jogar. O e-book, tomado de raiva e frustração, ele concorda, ele confessa que é isso mesmo. E ele não acha certo, ele não concorda que ele volte a jogar depois de ter machucado o Natsuza daquele jeito. E o Natsuza pergunta pra ele, então, se ele tá tentando deixar as coisas kits apenas desistindo do rugby, se ele acha que essa é a solução. Natsuza diz pra ele que se ele quer mesmo ser perdoado, então é que é pra ele voltar a jogar rugby. E que é pra ele jogar até o Natsuza tá satisfeito, jogar por ele até que o Natsuza diga que é pra ele parar, que ele já pode parar. O e-book pergunta se ele apenas jogar seria o suficiente, o Natsuza não ia ficar sozinho, sabe? Todos os amigos dele jogando e ele longe. Só que então o Natsuza tem um acesso de raiva, cara, esse garoto sensacional. Ele disse que sim, que ele tá contente com o rugby assim, ele tá feliz assim, e que ele fica feliz apenas de assistir o Seiichiro e o e-book jogando, e que ele nunca vai estar sozinho, que ele não tá sozinho, que não adianta o e-book decidir isso por ele. Ele não tá sozinho e que ele fica muito feliz de estar perto do rugby como ele tá, de assistir os meninos jogar. A gente inclusive tem um flashback da infância deles. Era o e-book criança jogando rugby, o Seiichiro e o Natsuza assistindo ele. Ele faz uma jogada, né, conversa com os amigos deles que ficam super admirados e ele diz para os meninos jogarem também. E nesse acesso de raiva então do Natsuza, ele fala que ele começou a jogar rugby por admirar o e-book e que não é justo, né, não tá certo. O Natsuza adora o rugby e não é certo o e-book simplesmente largar tudo assim. Ele fez os meninos se apaixonarem por aquilo e agora simplesmente deixou tudo de lado por causa de algo assim. Tipo,
não é justo com o Natsuza ter feito ele se apaixonar por aquilo e largar tudo. O Ibuki então se aproxima do Natsuza e fala algo no ouvido dele que a gente não escutou e deve saber só muito mais pra frente o que ele realmente falou. O Seiichiro tá assistindo tudo de longe, mas ele não se intromete, e aquele menino também que entrou pra substituir o Natsuza, ele também passa e vê os dois conversando dentro da igreja. E na cena final, já com uma atmosfera muito melhor, o Natsuza e o Ibuki estão conversando sobre a volta dele pro time, sobre como ele saiu e tudo mais, e o Ibuki finalmente pergunta se doeu. O Natsuza diz que sim, só que ele não se... Cara, esse personagem, ele é sensacional porque ele não se deixa abalar. Ele diz que tá tudo bem e que, tipo, um pouco de carne de porco grelhada ajudaria, basicamente querendo induzir o Ibuki a pagar pra ele. E ele ainda diz que eles poderiam ir de moto, e daí o Ibuki se desespera implorando pra que a saúde mental dele aguente ter que lidar com esse Natsuza. Depois dos créditos, a gente vai ver o Natsuza indo até o apartamento do Ibuki, ele mesmo digitando a senha pra entrar, né? O Ibuki na hora se irrita com aquilo, mas quando ele percebe que aquela senha quem criou foi o próprio Natsuza, a gente vê um flashback do Natsuza, o Seiichiro e o Ibuki jantando juntos, falando sobre o fato do Ibuki ser muito ruim com senhas, usar o próprio aniversário, qualquer um conseguir desbloquear uma suposta namorada ou amiga com benefícios dele já ter descoberto coisas dele por causa de acessar o celular. E o Natsuza então criou uma senha pra ele. Uma senha com um número que ele nunca ia esquecer. E a senha é 1111... Não. E a senha é 1110. Basicamente é 110, que seria... Ele diz que ele nunca vai esquecer porque esse é o número da camisa do Ibuki. Esse episódio foi maravilhoso. É inegável o tom de free que a gente tem aqui, né? Com certeza a briga de chips vai ser entre Natsuza e Seiichiro e Natsuza e Ibuki, isso é totalmente previsível, mas o Natsuza, ele é um personagem sensacional porque ele realmente não se deixa abalar por tudo que aconteceu, e aquilo é natural nele. A gente costuma ver esse tipo de protagonista sofrendo e tendo que aprender a superar e a lidar com aquilo, e não, o Natsuza, ele tá ali pra consertar ou pra ajudar esses problemas nessa relação das outras pessoas com o rugby, com o time, com o passado. Eles constroem muito bem um personagem que é super persuasivo, que sabe o que falar, que sabe como agir, que vai conseguir tudo que ele quiser só com a lábia dele, e isso é muito bom. É óbvio que a gente tem vários outros fanservices aqui nesse episódio, em vários momentos, né? E isso vai acontecer o anime inteiro, a gente vai ter muitos fanservices em Number 24, mas é um anime, sério, que eu tô achando cada vez mais divertido, e esse em especial, ele é muito divertido por ver o Natsuza daquela forma insistente, e depois a gente tem essa quebra emocional quando o Natsuza e o Ibuki finalmente têm a discussão que eles precisavam ter. Ele é um episódio divertido o tempo inteiro e eles finalmente sabem construir, né, esse drama. Eles sabem mostrar isso pra gente de forma saudável. Eles sabem o timing dramático, o timing emocional da coisa. A discussão dos meninos na igreja é simplesmente sensacional porque ela precisava acontecer. Já fazia tempo que os meninos precisavam ter essa discussão e não tinha acontecido ainda. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, né, se você tá gostando e tá acompanhando o anime. O like é muito importante no vídeo porque eu preciso saber se vocês estão gostando e querem continuar acompanhando análises de episódios desse anime, porque eu preciso decidir quais são os animes que a gente vai analisar juntos aqui. Essa é uma das minhas opções, é uma das coisas que eu tô mais gostando nessa temporada. Se é novo por aqui, se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos, né, o próximo conteúdo que tá vindo aí. Tem bastante coisa legal vindo aí no canal. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.